Gente, eu preciso contar pra vocês uma história que mudou a minha vida completamente e que ainda hoje, depois de tudo que aconteceu, me faz tremer só de lembrar. Meu nome é Mariana. Hoje eu sou conhecida como Doutora Mariana, mas nem sempre foi assim, né? E essa história que eu vou contar pra vocês... Ai, meu Deus! Ainda me arrepia toda quando eu lembro, porque foi através dela que eu descobri que existe uma força muito maior que tudo que a gente pode imaginar. Uma força que pode transformar o impossível em possível, que pode trazer vida onde só tinha morte. Eu nasci lá no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequenininha chamada São José da Barra, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as casas são simples, de tijolo à vista, com quintal grande, cheio de pé de manga e de goiaba, daqueles lugares onde a gente deixa a porta aberta e os vizinhos entram para tomar um cafezinho sem nem avisar. Meu pai era pedreiro, um homem trabalhador, honesto, de mãos calejadas e coração grande, que saía de casa às 5 da manhã e voltava só quando o sol estava se pondo, todo sujo de massa, com as unhas pretas de cimento, mas sempre chegando com um sorriso no rosto e perguntando: "E aí, minha filha, como foi na escola hoje?" Minha mãe era costureira, daquelas antigas mesmo, que tinha uma máquina Singer pretinha no quarto e ficava até altas horas da madrugada costurando vestido de festa para as moças da cidade, consertando roupa, fazendo bainha, tudo para conseguir uns trocadinhos a mais para a família. Eu lembro até hoje do barulho daquela máquina, tec tec tec, que me ninava para dormir, e do cheiro do tecido novo que minha mãe trazia para casa. Ela era uma mulher de fé profunda, daquelas que acordava às 5 da manhã para ir na missa das 6, que tinha um altar de Nossa Senhora Aparecida no quarto, com vela sempre acesa, e que rezava o terço todos os dias depois do jantar, a família toda reunida na sala. Desde pequenininha eu sempre fui diferente das outras meninas da minha idade. Enquanto elas brincavam de boneca, de casinha, de comadre, eu ficava fascinada observando meu pai mexer com os remédios quando alguém se machucava na obra, ou vendo minha avó cuidar dos vizinhos doentes com suas ervas e chás caseiros. Tinha uma sede de conhecimento que parecia não ter fim, sabe? Sempre questionando tudo, sempre querendo entender como as coisas funcionavam, sempre com um livro na mão, mesmo que fosse um livro velho e surrado que eu pegava emprestado da biblioteca da escola. Minha mãe costumava dizer para os vizinhos: "Essa menina vai longe, vocês vão ver, mas é teimosa demais para a própria saúde, fica questionando até o que o padre fala na missa." E era verdade mesmo. Eu era teimosa pra caramba, especialmente quando o assunto era religião. Nossa família era católica fervorosa, como quase todo mundo da cidade. Domingo de manhã a igreja ficava lotada, tinha procissão todo mês, festa da padroeira que durava uma semana inteira. Mas Ai, gente, eu era daquelas pessoas que questionava tudo, que não aceitava nada sem explicação científica. Quando minha mãe me levava para a missa de domingo, eu ficava lá no banco de madeira dura da igreja, olhando para as pessoas ao meu redor. As mulheres com seus vestidos de domingo, os homens de camisa social suando no calor, todo mundo ajoelhado, de mãos postas, olhos fechados, chorando, sussurrando orações, pedindo milagre, pedindo cura, pedindo proteção. E eu ali, sentadinha, observando tudo aquilo e pensando: que bobagem é essa? Como é que uma pessoa pode acreditar numa coisa que não pode nem ver, nem tocar, nem provar? Isso é falta de instrução, falta de conhecimento científico. Lembro que uma vez, eu devia ter uns 10 anos, a Dona Maria, nossa vizinha, estava com um filho doente, com uma febre alta que não passava de jeito nenhum. Ela passou a madrugada inteira ajoelhada no altar da casa dela, rezando, chorando, prometendo tudo quanto é coisa para Nossa Senhora se o menino ficasse bom. No outro dia, o menino amanheceu sem febre, saltitando pelo quintal, e a Dona Maria veio correndo na nossa casa gritando: é milagre de Nossa Senhora Aparecida, ela curou meu filho." E eu, menininha atrevida que era, virei para ela e falei: "Dona Maria, não foi milagre não, foi porque a febre seguiu o curso natural dela. Febre sempre acaba passando depois de uns dias, isso é ciência." Minha mãe ficou vermelha de vergonha, me deu uma bronca danada, mas eu continuava pensando do mesmo jeito. Tudo tinha explicação científica, tudo seguia leis naturais. Essas coisas de santo e milagre eram só superstição de gente simples que não entendia como o mundo funcionava. Meu pai trabalhava que nem um condenado para me manter estudando. Todo dia útil ele saía de casa quando ainda estava escuro, carregando
largando sua marmita de alumínio e sua garrafinha de café para trabalhar em obras espalhadas pela região. Fim de semana ele fazia bico, ajudando a construir casa para os vizinhos, consertando o telhado, levantando o muro, tudo para conseguir uma renda extra. As mãos dele eram uma geografia de calos e cicatrizes, marcas de uma vida inteira carregando tijolo, mexendo massa, batendo martelo debaixo do sol escaldante do interior mineiro. Minha mãe, além da costura, ainda lavava roupa para os outros para fora, passava, engomava, fazia doce para vender na feira de sábado. Eu via ela acordando de madrugada, acendendo o fogão de lenha para esquentar a água, esfregando roupa na tábua até as mãos ficarem em carne viva, depois sentando na máquina Singer e costurando até os olhos lacrimejarem de cansaço. Tudo isso para pagar meus livros, meu material escolar, minha condução para a escola. E sempre que eu reclamava de alguma coisa, que achava que a vida era difícil, meu pai me olhava com aqueles olhos cansados, mas cheios de amor e falava: "Filha, seu pai e sua mãe estão fazendo tudo isso porque vocês acreditam que você pode ser alguma coisa na vida. Você é inteligente, estudiosa, pode chegar onde quiser, só depende de você." E minha mãe sempre completava: "E de Nossa Senhora Aparecida, que tá sempre protegendo nossa família, sempre abrindo caminho pra gente." Né? Eu sempre bufava quando ela falava isso. "Mãe, pelo amor de Deus, quem vai me ajudar é meu esforço, minha dedicação, meu estudo. Essas coisas de santo são conversa pra boi dormir. A pessoa tem que correr atrás, tem que estudar, tem que se esforçar. Não adianta ficar aí rezando e esperando o milagre cair do céu." Quando terminei o colegial, eu tinha uma certeza absoluta, uma determinação que ninguém conseguia abalar. Eu ia ser médica. Não importava quantos anos levasse, não importava quanto custasse, não importava quantos obstáculos aparecessem pelo caminho, eu ia conseguir. Era meu sonho desde pequenininha, desde que vi meu primeiro livro de anatomia na biblioteca da escola e fiquei fascinada com a complexidade do corpo humano. Mas nossa família não tinha condição nenhuma de pagar uma faculdade particular. Meu pai ganhava pouco, minha mãe ganhava menos ainda, e medicina era um curso caro, fora do alcance de gente como a gente. Então eu sabia que teria que estudar que nem uma doida, que nem uma possessa, para conseguir passar no vestibular da Federal e ganhar uma vaga numa universidade pública. E foi isso que eu fiz. Transformei minha vida numa rotina de estudo que chegava a ser assustadora. Acordava às 5 da manhã, estudava até a hora de ir para a escola, prestava atenção em todas as aulas, voltava para casa e estudava até meia-noite. Fim de semana eu passava os 2 dias inteiros debruçada nos livros, fazendo exercício, decorando fórmula, lendo, relendo, anotando, resumindo. Quando faltava luz em casa porque não tinha dinheiro para pagar a conta da energia, eu pegava meus livros e ia para a praça da cidade estudar debaixo do poste. Quando não tinha dinheiro para comprar livro novo, eu ia na biblioteca municipal e copiava tudo à mão, página por página, até a mão ficar dormente de tanto escrever. Quando precisava de material de estudo mais avançado, eu viajava de ônibus até a cidade vizinha, que tinha uma biblioteca maior, e passava o dia inteiro lá, estudando, anotando, aproveitando cada minuto. Minha mãe ficava preocupada comigo, achava que eu estava exagerando, que podia adoecer de tanto estudo. "Minha filha, você precisa descansar um pouco, precisa sair, conversar com as amigas, namorar. Não é normal uma moça da sua idade viver só estudando." E sempre completava: "Reza um pouco também, pede ajuda para Nossa Senhora Aparecida. Ela é a padroeira dos estudantes, pode te ajudar muito." E eu sempre respondia com aquela prepotência toda da juventude: "Mãe, quem vai me ajudar é minha inteligência, meu esforço, minha dedicação. Não preciso de santo nenhum para passar no vestibular. O que eu preciso é de disciplina, de método, de muito estudo. Santo não vai resolver equação de química nem responder questão de física." Estudei 3 anos direto para vestibular. 3 anos de abdicação total, de sacrifício, de determinação absoluta. Meus pais se desdobraram para me apoiar. Meu pai até pegou um empréstimo para pagar meu cursinho preparatório. Minha mãe vendia suas joias pouquíssimas para comprar meus livros. Eles acreditavam em mim mais do que eu mesma acreditava às vezes. E consegui. Passei no vestibular de medicina na primeira tentativa, em 5º lugar geral entre mais de 2.000 candidatos. Quando soube do resultado, eu não conseguia acreditar. Fiquei parada na frente do mural da universidade, olhando meu nome ali na lista dos aprovados, e as lágrimas descendo pela minha cara, sem eu conseguir controlar. Minha família ficou numa alegria que vocês nem conseguem imaginar. Meu pai, aquele homem forte, trabalhador, que eu nunca tinha visto chorar, desabou em prantos quando soube da notícia. Abraçou-me tão forte que quase me quebrou as costelas, repetindo
sem parar. Minha filha passou, minha filha vai ser doutora. Não acredito, minha filha vai ser doutora. Minha mãe não parava de chorar e falar ao mesmo tempo. É milagre de Nossa Senhora Aparecida. Eu sabia, eu rezei tanto para ela, pedi tanto para ela abrir caminho para você. Ela ouviu minhas orações, ela atendeu meu pedido e correu para acender uma vela no altar da casa, ajoelhou no chão e ficou rezando em agradecimento. E eu, teimosa como sempre, mesmo emocionada, ainda fiz questão de corrigir. Milagre nada, mãe. Foi meu esforço, minha dedicação, minha inteligência. Estudei que nem uma louca para conseguir isso. Foi mérito meu, não de santo nenhum. Mas no fundo, lá no cantinho do meu coração, uma vozinha pequenina sussurrava que talvez, só talvez, minha mãe tivesse um pouquinho de razão. Mas eu abafava essa voz rapidinho, porque não combinava com minha personalidade racional, científica, cética. Durante toda a faculdade que eu fiz na capital do estado, eu me tornei ainda mais cética, ainda mais convencida de que a ciência explicava absolutamente tudo. Cada aula de anatomia, cada aula de fisiologia, cada aula de patologia, me convencia mais de que o corpo humano era uma máquina perfeita, complexa, mas totalmente explicável por leis naturais, por processos químicos e físicos. Não havia espaço para mistério, para magia, para milagre. Eu me destacava entre os estudantes justamente por essa abordagem puramente racional, técnica, científica de tudo. Enquanto alguns colegas ainda guardavam resquícios de crenças religiosas, eu era conhecida como a materialista, a que só acredita no que vê. Os professores me elogiavam constantemente. Mariana tem mente científica excepcional, raciocínio lógico impecável. Vai ser uma médica brilhante. Durante os estágios nos hospitais da capital, eu via constantemente situações que outras pessoas chamariam de milagre. Pacientes desenganados que se recuperavam contra todas as expectativas, cirurgias complicadíssimas que davam certo quando não deviam dar, diagnósticos sombrios que se revelavam equivocados. Mas eu sempre encontrava uma explicação científica. Diagnóstico inicial errado, resposta atípica ao tratamento, fatores que não tinham sido considerados inicialmente. Lembro que uma vez, durante meu estágio em oncologia, chegou um senhor com câncer generalizado, metástase por todo o corpo, desenganado por todos os oncologistas. A família era muito religiosa, ficava o tempo todo rezando no quarto dele, trazendo padre para fazer oração, água benta, santinho. Eu achava aquilo tudo muito primitivo, muito atrasado, mas acontece que contra todas as expectativas médicas, o tumor do homem começou a regredir. Em questão de semanas, as metástases diminuíram significativamente. Os exames mostraram melhora impressionante e o paciente teve alta completamente curado. A família toda gritava: "Milagre! Milagre!" Mas eu, convencida da minha superioridade intelectual, expliquei para eles que devia ter sido erro de diagnóstico, ou resposta tardia ao tratamento, ou algum fator imunológico que a gente não entendia ainda. Me formei com honras máximas, láurea acadêmica, elogios de todos os professores. Fiz residência em clínica geral no melhor hospital da capital, onde aprendi com os médicos mais renomados do estado. Minha reputação como médica competente, técnica, racional, se espalhou rapidamente no meio médico. Quando terminei a residência, tive várias propostas para ficar na capital, trabalhando em hospitais particulares, consultórios chiques, clínicas especializadas. Ia ganhar muito bem, ter uma vida confortável, reconhecimento profissional, mas alguma coisa dentro de mim me puxava de volta para o interior, para perto da minha família, das minhas raízes. Decidi voltar para o interior, mas não para minha cidade natal, que era pequena demais e já tinha médico, mas para uma cidade próxima, também pequenininha, que precisava muito de médico. Santa Rita do Sapucaí, uma cidadezinha de uns 15 mil habitantes, no meio de canaviais e pastagens, onde o hospital público atendia toda a região rural num raio de 100 quilômetros. Era um hospital simples, pequeno, com poucos recursos, mas que atendia uma população carente que precisava muito de assistência médica de qualidade. Ali chegava todo tipo de gente: boia fria que se machucava no corte da cana, doméstica com pressão alta, costureira com problema de coluna, pequeno agricultor com diabetes, criança com pneumonia, idoso com problema cardíaco. E foi nesse hospital que eu me realizei profissionalmente, que encontrei minha vocação verdadeira. Eu adorava atender aquela gente simples, humilde, trabalhadora. Gostava de explicar para eles sobre suas doenças, sobre os tratamentos, sobre como prevenir problemas. Me orgulhava da minha competência técnica, do meu conhecimento científico, da minha capacidade de resolver problemas médicos complexos com recursos limitados. Mas tem uma coisa que sempre me incomodava:
a religiosidade daqueles pacientes. Quase todos eram muito devotos, muito crentes, e sempre que melhoravam de alguma doença, sempre que uma cirurgia dava certo, sempre que um tratamento funcionava, eles atribuíam tudo a milagre, a graça de Nossa Senhora, a vontade de Deus. Eu recebia constantemente comentários tipo: doutora, mas a senhora é um anjo que Deus mandou para cuidar da gente. Ou, Nossa Senhora Aparecida guiou a mão da senhora nessa cirurgia. Ou ainda, foi milagre mesmo, doutora, porque só Deus para explicar como eu melhorei assim. E eu sempre dava aquele sorrisinho meio condescendente, meio superior, e respondia com toda a paciência do mundo: não foi milagre não, Dona Maria. Foi o antibiótico que curou sua pneumonia. Ou, seu José, sua cirurgia deu certo porque foi feita com técnica adequada, no momento certo. Sempre explicando tudo cientificamente, sempre desmistificando, sempre racionalizando. No fundo, eu sentia uma pena daquela gente simples, ignorante, que não conseguia entender que a medicina moderna explicava tudo, que não precisava de santo nem milagre pra nada. Pensava, coitados, se tivessem mais estudo, mais conhecimento, entenderiam que quem os cura é a ciência, não Nossa Senhora. Mas foi assim que eu vivi durante 5 anos no interior. 5 anos de muito trabalho, muita dedicação, muitos sucessos profissionais. Minha reputação como médica competente se espalhou por toda a região e eu recebia pacientes de cidades distantes, pessoas que vinham me procurar porque confiavam na minha competência técnica. Meus pais ficavam orgulhosíssimos de mim. Meu pai sempre me apresentava para os amigos como minha filha, a doutora, e minha mãe não se cansava de contar para todo mundo como eu era boa médica, como todo mundo me respeitava. Eles tinham subido na vida por causa do meu sucesso. Construíram uma casa nova, compraram uns móveis melhores, podiam pagar suas contas sem apertar tanto. Mas minha mãe sempre fazia questão de dizer: Nossa Senhora Aparecida abençoou muito nossa família. Ela que deu inteligência para Mariana, ela que abriu caminho para ela se formar, ela que protege ela todo dia no trabalho. E eu sempre retrucava: mãe, pelo amor de Deus, para com essa conversa de santo. Quem me trouxe até aqui foi meu esforço, meu estudo, minha competência. Era dezembro de 2019. Lembro como se fosse hoje. O calor estava insuportável naquela época do ano no interior, e o hospital vivia lotado, porque dezembro é o período que mais acontece acidente na região. Pessoal trabalhando na colheita da cana, festa de final de ano, todo mundo meio descuidado, criança de férias fazendo arte, adulto bebendo nas confraternizações. Eu estava de plantão na emergência naquela noite. Já eram umas 10 horas, e o movimento estava começando a diminuir. Tinha atendido uns 15 pacientes durante o dia, 2 casos de desidratação por causa do calor, uma criança com diarreia, um senhor com crise de pressão alta, uma moça com cólica renal, casos rotineiros que eu resolvia quase no automático. Tava até pensando em dar uma descansada, tomar um café, quando de repente escuto uma gritaria lá fora, um desespero danado que fez meu coração acelerar na hora. Era uma mulher gritando com toda a força do pulmão: socorro, pelo amor de Deus, meu filho, aquele tipo de grito que corta a alma da gente, que a gente sabe na hora que é coisa muito grave. Corri pra fora do hospital e vi uma cena que me marcou pra sempre. Uma mulher correndo desesperada com uma criança no colo, toda descabelada, com a roupa rasgada, chorando e gritando ao mesmo tempo. Atrás dela vinham correndo mais umas 5 pessoas. Vizinhos, parentes, todo mundo em pânico. Reconheci a mulher na hora. Era a Dona Conceição, uma doméstica que eu já conhecia de outras ocasiões. Ela limpava casas na cidade, mulher muito humilde, muito batalhadora, mãe solteira de 3 filhos, que criava os meninos sozinha depois que o marido foi embora. Sempre que vinha no hospital, ela era muito educada, muito respeitosa, chamava todo mundo de senhor e senhora, daquelas pessoas simples que a gente sente que são boas de coração. E ali no colo dela estava o Joãozinho, o filho mais novo, um menino de 8 anos, lourinho, de olhos azuis, que eu já tinha atendido várias vezes por gripinha, dor de ouvido, essas coisas comuns de criança. Era um garoto esperto, brincalhão, que sempre dava risada quando eu ausculta ele, que fazia perguntas sobre os equipamentos do consultório. Mas quando eu vi o estado do menino naquele momento, gente, meu coração gelou. Minhas pernas ficaram bambas, minha boca secou instantaneamente. A criança estava completamente desacordada, com a pele lívida, quase azulada, sem respirar direito, com a cabeça pendendo pro lado de um jeito que não era normal. Dona Conceição chegou em mim gritando, chorando, balbuciando palavras que eu mal conseguia entender. Doutora, doutora, pelo amor de Nossa Senhora Aparecida, salva meu filho. Ele estava brincando na árvore do quintal, escorregou, caiu de cabeça no chão, bateu muito forte, parou de respirar. Doutora,
Doutora, eu não posso perder meu menino. Não posso. Peguei o Joãozinho no colo e corri para a sala de emergência, gritando para as enfermeiras prepararem tudo. Quando coloquei ele na maca e comecei o exame, vi que a situação era gravíssima. Traumatismo craniano severo, sinais vitais muito instáveis, pupila dilatada e fixa, respiração irregular e superficial, pulso fraquíssimo. Era o tipo de caso que a gente reza para nunca ter que enfrentar. Apliquei todos os procedimentos de urgência que conhecia: intubação, ventilação mecânica, acesso venoso, medicação para diminuir a pressão intracraniana, monitorização cardíaca. Chamei correndo os outros 2 médicos que estavam de plantão, Dr. Roberto, que era mais experiente, e Dr. Carlos, que tinha feito residência em neurologia. Quando eles examinaram o menino, a expressão no rosto deles me disse tudo. Dr. Roberto balançou a cabeça negativamente e sussurrou no meu ouvido: Mariana, a situação é muito grave. Traumatismo craniano severo, sinais de herniação cerebral, parada cardíaca prolongada. Esse menino não tem chance. Doutor, Carlos completou, também falando baixo para Dona Conceição não ouvir. Mesmo se conseguir estabilizar, vai ficar com sequela neurológica gravíssima. Na verdade, é mais provável que a gente perca ele nas próximas horas. Mas o pior de tudo é que nosso hospital era muito simples, muito limitado para esse tipo de emergência neurológica. A gente não tinha UTI pediátrica, não tinha neurocirurgião, não tinha tomografia disponível 24 horas, não tinha equipamento para monitorização de pressão intracraniana. O menino precisava ser transferido urgente para a capital, para o Hospital das Clínicas, onde tinha a estrutura adequada. Mas como era interior, de noite, a ambulância de UTI móvel ia demorar pelo menos 2 horas para chegar até nós, e mais 2 horas para chegar na capital, 4 horas no total. E pelas condições do Joãozinho, ele não tinha nem 4 minutos, quanto mais 4 horas. Chamei Dona Conceição para conversar em particular e expliquei a situação com toda a delicadeza que consegui. Olha, Dona Conceição, vou ser muito franca com a senhora porque respeito muito a senhora e sei que a senhora é uma mãe forte. Seu filho tá muito grave, muito mesmo. Ele precisa de cirurgia neurológica urgente, de equipamentos que a gente não tem aqui. A gente vai fazer tudo o que tá ao nosso alcance para estabilizar ele até a ambulância chegar, mas eu preciso que a senhora entenda que a situação é crítica. A mulher desabou. Literalmente desabou no chão do hospital, de joelhos, com as mãos no chão, soluçando de uma forma que partia o coração de qualquer um. Depois se levantou, agarrou na minha bata com as 2 mãos, me olhou nos olhos com um desespero que eu nunca tinha visto na vida e falou: Doutora, a senhora é a última esperança do meu filho. Eu sei, eu sinto no meu coração que a senhora pode salvar ele. Nossa Senhora Aparecida trouxe a senhora para essa cidade justamente para esse momento, para salvar meu menino. Ela vai ajudar a senhora. Ela vai guiar as mãos da senhora. Eu tenho certeza. Eu tenho fé. E continuou, chorando e falando ao mesmo tempo: Doutora, eu sou uma mulher pobre, simples, não tenho estudo, mas eu sei que existe um poder maior que tudo. Eu criei meus 3 filhos sozinha, passei necessidade, passei humilhação, mas nunca perdi a fé. E agora eu tô entregando meu filho mais precioso nas mãos da senhora e nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Eu fiquei completamente sem reação. Toda a minha frieza científica, toda a minha racionalidade médica, tudo se misturou com uma emoção que eu não conseguia explicar. Olhei para aquela mulher desesperada, depois olhei para o corredor onde estavam os outros médicos balançando a cabeça negativamente, depois olhei para a sala onde o menino estava morrendo e uma voz dentro de mim gritou: Faz alguma coisa, não pode desistir, tem que tentar. E aí, para surpresa de todo mundo, inclusive minha, eu respondi: Dona Conceição, eu vou tentar operar seu filho aqui mesmo, doutor. Roberto me olhou como se eu tivesse enlouquecido completamente. Mariana, você perdeu o juízo? A gente não tem estrutura para neurocirurgia. Você não tem especialização nessa área. Os riscos são enormes. Isso é loucura pura. Dr. Carlos tentou me dissuadir também. Mariana, entendo sua vontade de ajudar, mas isso é tecnicamente impossível. Sem tomografia, sem microscópio cirúrgico, sem monitorização adequada, você pode ser processada se alguma coisa der errado. E eu, surpreendendo a mim mesma com uma determinação que não sabia que tinha, respondi: Pode ser loucura mesmo, pode ser impossível. Mas se a gente não tentar, ele vai morrer com certeza absoluta. Pelo menos tentando. Mesmo com todos os riscos, ele tem uma chance.
mesmo que seja uma chance em 1 milhão. Dona Conceição, que estava escutando nossa conversa, agarrou minha mão com uma força impressionante e falou: doutora, eu confio na senhora de corpo e alma. Nossa Senhora Aparecida vai estar lá na sala de cirurgia com a senhora. Vai guiar cada movimento das suas mãos. Vai iluminar cada decisão da senhora. Eu vou ficar aqui rezando. E quando a senhora sair dessa cirurgia, meu filho vai estar vivo e bem. E naquele momento, gente, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Toda a minha arrogância científica, todo o meu ceticismo, toda a minha prepotência intelectual, tudo isso meio que se dissolveu, como se uma força estranha tivesse tomado conta de mim. Uma coragem que eu nunca tinha sentido antes. Uma determinação que vinha de algum lugar que eu não conseguia explicar. Preparei tudo para a cirurgia com uma precisão que me surpreendeu. Era quase meia-noite já. O hospital estava silencioso como um cemitério. Só o barulho dos aparelhos na sala de emergência. Pedi para as 2 enfermeiras de plantão me ajudarem. A Dona Rosa, que trabalhava ali há 20 anos e tinha experiência em tudo. E a Cristina, mais nova, mas muito competente. E lá fora, na sala de espera, Dona Conceição se ajoelhou no chão frio do hospital e começou a rezar o terço. Em poucos minutos chegaram uns 10 vizinhos, parentes, comadres, e todos se ajoelharam também.